Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Ricardo. Nessa semana, nós estaremos trabalhando a parte de operações com números inteiros, tá bom? Nós vamos iniciar com a parte de adição, tá? E, consequentemente, nós iremos trabalhar a parte de subtração, multiplicação e divisão, aqui é um pouquinho diferente, tá? Aqui, para iniciarmos a parte de adição, nós vamos entender uma determinada situação e, a partir dessa situação, nós vamos compreender todos os procedimentos necessários para a adição. Olha só o primeiro exemplo. Em um edifício, o primeiro e o segundo subsolos são indicados por números negativos. O térreo é indicado pelo zero e os andares acima do térreo por números positivos. Um elevador estava parado no segundo subsolo e, em seguida, subiu 3 andares. Em que andar o elevador parou? Vamos observar a situação aqui ao lado por meio de um desenho, tá? Que vai ficar mais claro isso para vocês. Observe que nós temos o térreo, que é representado pelo zero, correto? Nós temos o térreo. Nós temos o primeiro subsolo, que é representado por um número negativo, ou seja, menos 1. E nós temos o segundo subsolo, que é representado por um número negativo, menos 2. Se está abaixo de zero, abaixo do térreo, número negativo. Se está acima do térreo, número positivo. Observe que não tem sinal nenhum indicando aqui, mas nós sabemos que quando o número não tem sinal nenhum, ele é positivo, tá bom? Então, disse o seguinte, que o elevador ele estava na posição no segundo subsolo, ou seja, no menos 2. E ele subiu 3 andares. Ele não fez foi descer mais, ele subiu 3 andares. Se ele subiu, eu estou somando 3 andares, correto? Se eu estivesse descendo ainda mais, aí seria negativo. Mas como eu estou subindo, eu estou um valor positivo, tá? Então, subiu 3 unidades, 3 nesse caso aqui, 3 andares. Se ele estava no menos 2, até o menos 1, um andar. Do menos 1 até o 0, outro andar. Do 0 até o 1, deram os 3 andares, tá? Então, os 3 andares. Se ele saiu do menos 2 e andou 3 posições, 3 andares, ele parou no primeiro andar. Tá? Observe, então, como que nós podemos representar isso por meio da matemática. Podemos representar por meio de uma adição. Aqui o sinalzinho de mais indica uma adição, em que eu estou juntando um número negativo e um número positivo. Observe que menos 3 mais 3 é igual a 1. Podemos esquecer esse sinalzinho de mais aqui no meio, tá? Menos 2 mais 3, que pode ser representado dessa maneira também, é igual a 1. Uma maneira fácil de você compreender isso aqui é através do devo e tenho. Se é um número negativo, eu devo. Se é um número positivo, eu tenho. Devo 2, tenho 3, fico com 1 positivo, correto? Então, tenho 3, tiro 2, 1 positivo. Tá? Então, bem claro isso aqui para vocês. Aqui nós temos a situação de número 2, em que diz o seguinte. Um mergulhador estava 6 metros abaixo do nível do mar. Sabendo que poderia observar animais muito interessantes 7 metros abaixo de onde ele estava, resolveu descer até lá. A quantos metros do nível do mar o mergulhador se encontrava após a descida? Tá? Então, vamos representar aqui a situação na reta numérica. Observe que, ou melhor, vamos analisar primeiro a imagem, ficar mais claro para vocês. O nível do mar, aqui no nível do mar, onde está o barco, tá? Aqui nesse nível do mar, é 0, tá? Então, acima do nível do mar, positivo, abaixo, negativo. Observe que, né, através dessa escala aqui, você tem os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, e assim por diante, tá bom? Como o mergulhador estava na posição de menos 6, ele desceu ainda mais. Então, essa descida dele aqui, novamente, eu estou somando com um número negativo, que foi a quantidade de metros que ele desceu. Se ele tivesse subido alguns metros, eu iria somar, mas ele desceu, então eu vou continuar subtraindo valores aqui. Então, observe que ele estava na posição menos 6. Ele estava já no número negativo, abaixo do nível do mar. Ele desceu
7 metros. Se ele desceu 7 metros, eu ainda vou continuar tendo o número negativo. Ele estava na posição menos 6. Ele veio parar agora, então, na menos 13. Observe como que pode se representar isso aqui. Eu estou juntando dois números negativos, tá? Por meio de uma adição, tá? Dois números negativos. Devo 6, devo 7, devo 13. Tá? Então, sempre que você levar por esse lado de devo e tenho, fica mais fácil para você fazer os cálculos, tá? É claro que nessa situação aqui não é devo e tenho, tá? Não é isso que está apresentado. Mas se você viu um número negativo, coloca como devo. Outro número negativo, coloca como deve também. Se deve 6 e deve 7, deve 13, tá? Ou ainda pode ser representado sem o parêntese, porém sem o sinalzinho de mais. Somente os números que você tem. Menos 6 e menos 7, devo 6, devo 7, igual a menos 13. Tá? Aqui também está a representação por meio da reta numérica. Observe que o mergulhador estava na posição de menos 6. Ele andou 7 casas, 7 metros para a esquerda. Aqui, nesse caso, ele estava descendo 7 metros. Aqui ele está andando 7 metros para a esquerda. Se ele andou 7 metros para a esquerda, ele parou na posição de menos 13. Então, se eu juntar o menos 6 mais o menos 7, eu vou ter o menos 13, correto? Aqui nós temos a situação de número 3, em que fala o seguinte: a temperatura em certa cidade era de mais 3 graus Celsius e sofreu uma queda de 4 graus Celsius na madrugada. Que temperatura foi registrada nessa madrugada? Então, observe bem. A cidade, a temperatura nessa certa cidade era de 3 graus Celsius e sofreu uma queda de 4 graus Celsius. O que é uma queda? É diminuir, correto? Então, partindo do mais 3 na temperatura aqui que nós temos o termômetro, ele caiu 4 unidades, ou seja, 4 unidades para a esquerda, tá? Ele diminuiu 4 unidades. Se ele tivesse aumentado, a temperatura seria maior, mas ele diminuiu, ele teve uma queda. Uma queda é número negativo, então de menos 4. Do 3, ele andou 4 casas para baixo, tá? Então, do mais 3 até o mais 2, uma casa. Outro grau Celsius aqui, mais 1 e outro grau Celsius. Então, ele saiu do 3 positivo e parou no 1 negativo, tá? Então, nós podemos dizer que a temperatura aí nessa cidade, durante a noite, na madrugada, foi de menos 1 grau Celsius. Então, estava abaixo de 0. Olha a representação aqui por meio da reta numérica. A temperatura era mais 3 durante o dia. Caiu 4 graus Celsius. Teve uma queda de 4 graus Celsius. Então, nós temos 4 graus Celsius. Ele caiu, se caiu, parou aqui no menos 1 grau Celsius durante a madrugada. Então, nós podíamos representar da seguinte maneira. Estava no mais 3, ou seja, era 3 graus Celsius positivos. Então, mais 3. Estou juntando com menos 4. Por que menos 4? Porque teve uma queda de temperatura. Então, menos. Se fosse um aumento de temperatura, seria mais. Porém, teve uma queda. Então, aqui é negativo. Tá? Novamente, esquece a parte de temperaturas e pensa, devo e tenho. Tenho 3, devo 4, devo 1. Logo, menos 1. Tá? Como seria a representação? Mais 3, mais menos 4, porque estava na posição 3 graus Celsius, positivo. Caiu 4 graus Celsius, ou seja, negativo. Então, vou ter menos 1. Devo 4, pago 3, menos 1. Ou ainda sem os parênteses, tá? Mais 3, menos 4, é igual a menos 1. Tá? Então, essa foi a temperatura de 1 grau Celsius abaixo de 0, que pode ser representada por menos 1 graus Celsius, tá? Aqui é a regrinha, tá, que muitos professores utilizam. Eu não gosto dessa regrinha, prefiro a devo e tenho, tá? Mas vou passar para vocês, que aí fica a critério de vocês a escolha. Olha só. Sinais iguais, o que acontece? Adicionamos os módulos e conservamos o sinal, tá? Então, você vai adicionar os módulos e conservar o sinal, tá? O que acontece aqui? Sinais iguais. Mais e mais são dois sinais iguais aqui. Conservo o sinal
que vai ser positivo, e somo 6 e 7, 13. Sinais iguais, negativo e negativo. Conservo o sinal, 5 mais 7, 12. Então, está aqui a resolução por essa regrinha aqui. Sinais iguais, adicionamos os módulos. O que seriam os módulos? É o próprio valor, sem sinal nenhum, 6 mais 7, 13. E conservo o sinal. Quando o sinal for diferente, o que nós fazemos? Subtraímos os módulos e conservamos o sinal do número de maior módulo. Subtraímos os módulos e conservamos o sinal do número de maior módulo. Quem é o maior número aqui? Esquece o sinal. 7 ou 4? 7. Então, vamos conservar o sinal do 7. Conservei. É negativo. Aí, fazemos o quê? Subtraímos os módulos. 7 menos 4, 3. Então, menos 3. Aqui, sinais diferentes. Quem é o maior módulo? 10 ou 8? 10. Conserva o sinal do maior módulo, que é positivo. E subtrai 10 menos 8, 2. Tá? Então, aqui também você pode fazer por essa regrinha. Eu prefiro devo e tenho. Tenho 6, tenho 7, tenho 13. Devo 5, devo 7, devo 12. Aqui, devo 7, pago 4, fico com devendo 3. Tenho 10, devo 8, tenho 2, correto? Então, era isso aqui que eu tinha para passar para vocês, tá? Está disponibilizada também a lista de atividades para vocês fazerem. Tenham uma ótima semana.